Provérbios de número 14, versículo 13, diz assim: até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. Tem muita gente rindo da boca para fora, está sorrindo, mas da boca para fora, porque o coração está cheio de dor, está cheio de tristeza. É aquela pessoa que sorri por fora, mas chora por dentro. E são inúmeras pessoas, não são poucas, que estão vivendo este momento muito crítico na sua alma e na sua vida. Diz aqui a palavra que o fim da alegria é tristeza. Isso é tão óbvio, mas muitas pessoas não percebem isso. Por isso que Deus, na sua palavra, ele fala: até no riso terá dor no coração. Muita gente que aparenta estar feliz, muita gente aparenta estar alegre, mas está cheio de dores no coração, cheio de traumas, cheio de problemas. Algumas desesperadas, outras desanimadas. E diz aqui que o fim da alegria é tristeza. Tem muita gente que a sua alegria chegou ao fim. Alguns não têm mais nem alegria de viver, de fazer mais nada na vida. Tem nem vontade de sair, de se alimentar, de se arrumar, de estar em comunhão com os irmãos, de visitar o parente. Por quê? Porque essa pessoa está no estágio de depressão muito profunda. E a palavra é bem clara, que o fim da alegria é tristeza. Você deve conhecer pessoas que já foram muito felizes, já foram muito alegres. Pessoas que não tinham tempo ruim para ela, por mais que as coisas estivessem difíceis na vida dela, por mais que ela estivesse enfrentando problemas, ela sempre mostrava um sorriso no rosto e uma fé no coração. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, algumas pessoas perderam essa alegria, não tem mais esperança, não tem mais expectativa. E quando a pessoa perde essa alegria, essa tristeza se transforma em dor, em desânimo, em ilusão, desespero. Somente uma pessoa pode mudar isso. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele tem o melhor antídoto e o melhor remédio para o coração de um ser humano. O Senhor Jesus pode mudar tudo na vida da pessoa. Então eu quero dizer para você que esta palavra pode mudar a sua vida. Você que se encontra neste estado desesperador, desanimador, alguma situação desafiante que tem desafiado você. Você que não vê uma luz no fim do túnel. Você que não sabe mais o que fazer. Esta palavra é para você. Jesus é a viva esperança. Se você abrir o seu coração, ele entrará para fazer morada no seu coração e fazer festa. Vamos continuar aqui, Provérbios 15, 13, um versículo conhecidíssimo, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Um coração alegre aformoseia o rosto. Você já percebeu quando você olha para o semblante de alguém e aquele semblante está feliz, reluzente, brilhante? Isso acontece porque o coração dela está feliz, está alegre. E é interessante que não tem como esconder essa alegria, não tem como esconder, porque ela vai se manifestar no rosto. A pessoa vai ficar mais bonita, a pessoa vai ficar mais formosa, porque o rosto dá sinais. É diferente daquela pessoa que está com um semblante caído,
E por que ela está com o semblante caído? Há muitos motivos. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Labão, quando Jacó começou a crescer mais do que ele, e o semblante dele mudou para com Jacó. Porque quando ele encontrou Jacó pela primeira vez, ele sendo tio de Jacó, eles se beijaram, se abraçaram, tinham comunhão, hospedou Jacó em sua casa. Com o passar do tempo, Jacó trabalhou pelas filhas e casou com elas. Jacó prosperou. Só que Labão tentou enganá-lo várias vezes, mas Deus sempre foi com Jacó. E ele acabou crescendo mais do que Labão, isso o incomodou, e o semblante dele mudou na hora. O coração mostra, olha que o rosto mostra o coração. O rosto mostra o coração. O semblante dele já não era mais o mesmo. A ponto de Deus falar para Jacó: sai daqui e volta para a sua terra. Leva toda a sua família e tudo que você tem. Por quê? Porque o semblante de Labão já não era mais o mesmo. Deus sabia que alguma coisa ruim poderia acontecer. Você vai lembrar também de Caim, que o semblante dele caiu, ou se descaiu. E por que isso aconteceu? Porque o seu irmão fez uma oferta melhor do que a dele. Porque ele ofereceu o melhor do coração. Não foi qualquer coisa. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E ele queria, o Caim, receber a mesma honra que Abel recebeu. Apesar dele também ter feito essa oferta. Mas ele fez com a motivação errada, interesseira, diferente de Abel. A ponto de o semblante dele descair, Deus falar com ele, alertar ele. Mas a palavra de Deus diz lá em Timóteo que tem pessoas que são irreconciliáveis. E foi o caso de Caim. O semblante dele descaiu tanto a ponto de ele ter matado o seu próprio irmão. E Deus alertou ele: olha, vigia o seu coração, por que descaiu o teu semblante? Então, o rosto, ele mostra muita coisa. O semblante mostra muita coisa. Então, você precisa estar atento a isto. Na fisionomia das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, Neemias, diz a palavra, que quando ele foi, sendo copeiro do rei, oferecer o vinho ao rei, o rei falou: por que você está tão triste? Você não está doente. Mas ele estava triste por causa dos seus irmãos, que estavam lá em Jerusalém, na miséria, sofrendo. E o rei percebeu essa tristeza no rosto dele, que refletia isso no rosto por causa do coração. Só que essa motivação é uma motivação boa. E Deus acabou operando na vida de Neemias, onde ele reconstruiu os muros da cidade. Eu quero dizer para você, note o homem sincero, como diz a palavra. Perceba a fisionomia das pessoas, a sua própria. Está faltando brilho, está faltando aquele resplendor. Então diz aqui a palavra, conhecidíssimo: o coração alegre formoseia o rosto. Não tem como esconder essa alegria no coração vai mostrar no rosto. Mas diz o restante: mas pela dor do coração o espírito se abate. Um coração dorido, um coração triste, um coração chateado, um coração magoado. Diz aqui a palavra que o coração vai se abater, já é o contrário. Tem muitas pessoas que estão abatidas, porque a tristeza profunda, aquela tristeza melancólica, deprimente, faz a pessoa se abater, faz a pessoa cair, faz a pessoa se prostrar. Ela não tem forças. Somente um coração alegre, já vou falar sobre isso, serve de bom remédio. Não tem outro meio. Quantas pessoas
pela dor do coração, não se abateram e caíram e se prostraram. O que dizer do profeta Elias? Depois de um grande sinal, de uma grande maravilha, depois que Deus derramou o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, quando Jezabel ficou sabendo o que foi feito aos seus profetas, os profetas de Baal, ele fugiu com medo. E se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore e pediu a morte. Ele entrou numa depressão profunda. Que Deus pacientemente teve que enviar lá um corvo para alimentá-lo. Enviou também um corvo, uma certa passagem bíblica. E depois insistiu com ele. Teve que alimentá-lo para que ele ganhasse força, para que ele pudesse se fortalecer. Aí Deus deu uma missão e Deus deu uma tarefa a ele, onde ele cumpriu. Ele esperava a morte, mas Deus tinha um arrebatamento para ele. Então, independente das pessoas, grandes homens de Deus tiveram dores no coração. Moisés chegou a ponto de pedir a morte. Números capítulo 11 fala sobre isto, onde ele disse: Senhor, se for para continuar assim, me mata. Moisés, um homem que andou com Deus, que falou com Deus face a face, que teve aquelas experiências das 10 pragas, do Rio Vermelho, do Mar Vermelho se abrindo, teve a experiência do maná, da carne, das cordonizes e tantas outras experiências. Mas ele chegou ao ponto de exaustão, que ele cansou. Ele desanimou. Senhor, eu não aguento carregar todo esse povo. É muito pesado para mim. Só que Deus, o que ele faz? Ele tira do espírito de Moisés, levanta 70 pessoas para ajudá-lo. Então todos nós chegamos a esse momento de estresse, de exaustão, de cansaço. Todos nós chegamos. Estou dando exemplo de homens de Deus. Poderia falar de Jó, poderia falar de Jeremias e tantos outros que chegaram até essa tristeza profunda. E o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que levou 12 discípulos ao monte, separou 3 para que estivessem com ele e abriu o seu coração dizendo: a minha alma está triste, a minha alma está angustiada até a morte. Diz a palavra de Deus que ele orava e suava gotas de sangue e entrou em agonia. Ele entrou em agonia. Ele sentia os laços da morte o cercando. Porque agonia, se você pesquisar, você vai perceber quando a pessoa entra em agonia porque ela está próximo da morte. Você já viu filmes, por exemplo, só para você entender, ou você já deve ter visto pessoalmente pessoas se agonizando e morrendo e desfalecendo. Por isso eu quero dizer para você que você precisa cuidar do seu coração. Você precisa guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você precisa entender isto, blindar o seu coração. Porque coisas ruins acontecem também com o crente, com o cristão, com o homem de Deus, com a mulher de Deus. O dia da angústia vem para todo mundo. Mas o coração alegre formoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate, o coração se abate. E quando isso acontece, porque também a pessoa deixou de confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre, fica firme. Nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não deixe que as circunstâncias da vida abalem você e afete você, o seu coração e o seu emocional. Porque tem muitas pessoas desequilibradas emocionalmente. A mente dela está oprimida. Mas Jesus pode mudar isso. Tem algumas pessoas que estão sendo tratadas como loucas. Eu já atendi alguns casos
casos seríssimos. E Deus, irmãos, ele tem o poder de libertar. Eu garanto para você. Já vi muita gente sendo liberta dos traumas, das opressões, das depressões, que não é frescura, é uma coisa séria. Exige muita paciência da gente. Amor e perseverança. Para que assim essa pessoa possa se levantar novamente. E é o que Deus quer fazer na vida dessas pessoas que estão estressadas, exaustas, cansadas, desanimadas e desesperadas. Que não tem mais paciência para nada, não tem mais vontade de nada. Mas a vida continua. Porque o profeta Elias, ele achava que era o fim, e Deus tinha uma missão para ele tão linda, de ungir reis, profetas. Deus tinha algo glorioso para fazer através dele. E Deus insistiu com ele, Deus está insistindo com você. Tem tarefas que só você pode fazer. Tem missões que só você pode fazer. Só que o inimigo vai fazer de tudo para te oprimir. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, diz que a opressão faz enlouquecer, endoidecer até o sábio, até o inteligente. Ele quer fazer de tudo para que a pessoa tenha uma vida oprimida, de desânimo, de exaustão e de incredulidade, de dúvidas. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, ele não mudou. Jesus continua fazendo essas mesmas obras. Ele se manifestou neste mundo para desfazer as obras do diabo. Eu quero dizer para você, a esperança em Cristo. Até para a árvore cortada. Pode cortar a árvore, mas a raiz está lá. Ao cheiro das águas, dos rios que correm do trono de Deus. Vai ter vida, vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter salvação no lar, na família. Porque o nosso Deus não muda. Ele é o Todo-Poderoso. Olha o que diz Provérbios 17. Provérbios 17, o versículo é 22. Diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os seus ossos. Mais uma vez, Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. É o coração que bobeia sangue, o coração humano bobeia sangue. Eu quero dizer para você que o nosso espírito, quando a Bíblia fala coração aqui, é o nosso espírito, não é um coração que bombeia sangue. Você tem que entender que quando fala coração nesse sentido, está falando do lado espiritual. Então diz aqui, Provérbios 22, o coração alegre serve de bom remédio. É interessante notar que Salomão não era formado em medicina. Ele não cursou uma faculdade na época sobre medicina. Mas Deus lhe deu sabedoria sobre esse assunto. E ele mesmo provou isso. Se você ler o livro de Eclesiastes, foi ele quem escreveu. Você vai ver que ele provou tudo na vida, tudo que os seus olhos desejaram, que a sua alma quis, ele provou. Mas ele viu que era tudo ilusão, vaidade. Aquilo não trazia alegria, a não ser momentânea. Mas ele disse, o fim é teme a Deus. Eu quero dizer para você que o coração alegre, irmãos, é medicina, é saúde. Você já ouviu falar nos doutores da alegria? São aquelas pessoas que se vestem de palhaço e vão aos hospitais levar alegria para os enfermos, para os doentes. São aquelas pessoas que levam alegria e felicidade para aquelas pessoas que estão no estado terminal.
quer levar um pouco de esperança. A própria ciência comprova que um coração alegre ajuda a pessoa a ter uma recuperação mais rápida na saúde. Por isso nós temos que nos alegrar em Deus, nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, aos filipenses, ele disse no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar significa se alegrar. E ele estava escrevendo para uma igreja. Da onde que ele estava escrevendo? De uma prisão. Ele estava preso por amor a Cristo. Mas ele não perdeu a alegria. Por mais que ele estivesse enfrentando aquela situação por causa do evangelho. Porque ele sabia que um coração alegre servia de um bom remédio. A saúde de muitos estão entrando em colapso. Isso é muito sério por causa da dor do coração. Muita gente se colapsando emocionalmente, fisicamente. Mas o coração alegre serve de bom remédio. É eficiente para a cura. Louvado seja Deus. Não podemos esquecer que um dos frutos do Espírito é a alegria. Eu quero dizer para você que crê em Cristo, que crê em Jesus, você tem essa alegria, você tem esse fruto dentro de você. E você precisa praticar, exercitar esse fruto em o nome de Jesus. Por isso, alegre o seu coração. Sirva a Deus com alegria, nunca com tristeza. Tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria. Até mesmo a oferta, ele diz. Que aquele que deve fazer com alegria. E voluntariamente, sem ser forçado. Tudo para Deus tem que ser com alegria. Vai orar, tem que ser com alegria. Mas você sabia que tem muita gente que ora, que evangeliza, que prega, que visita, que vai trabalhar, está tendo recursos. Irmãos, aparentemente está bem, mas não tem alegria. Às vezes tem até o amor, mas não tem alegria. Está faltando alegria na vida desta pessoa. E essa pessoa precisa entender que Jesus é a nossa alegria. Jesus quer fazer festa na nossa vida, no nosso coração, em o nome de Jesus. O coração alegre serve de bom remédio. Se alegre. Em nome de Jesus, se esforce para se alegrar em Deus. Faça isso. Mas o espírito abatido verá secar os ossos. O espírito abatido, magoado, constantemente chateado, falta de perdão, desanimado. Vai enfraquecendo a pessoa, vai adoecendo a pessoa aos poucos, vai matando aos poucos. Alegria é o melhor remédio. É medicina para a alma. É medicina para o físico. É medicina para o espírito. Olha o que diz Neemias. Olha que coisa linda, conhecido. Mas olha o que diz Neemias. Capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha que Deus está falando para o povo. Depois que o povo reconstruiu os muros, mandou fazer festa, os muros estavam derribados. Isso era motivo de chacota para os moradores de Jerusalém. A cidade estava destruída, queimada a fogo, o povo na miséria. Os muros serviam de proteção contra os inimigos. E os inimigos zombavam dizendo: cadê o Deus de vocês? Está tudo destruído. Muro derrubado, esse é o Deus que vocês servem? Cadê a proteção de vocês?
Mas Deus manda Neemias reconstruir muros. Se você nunca leu, leia esse livro. Debaixo de muita dificuldade, perseguição, inveja, eles reconstruíram os muros em 52 dias. O inimigo foi envergonhado. E Deus mandou eles fazer festa. Façam festas. Isto é, tenham comunhão, se alegrem. Irmãos, Deus quer reconstruir os seus muros que foram derrubados. Deus quer colocar de pé. Mas você também precisa fazer a sua parte. Porque o impossível ele faz. Você só precisa fazer o possível, que é crer nele, que é acreditar nele. Aí ele continua dizendo, até para aqueles que não têm preparado nada para si, vocês vão ter condições de abençoar. Oh, glória! Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Dia de festa, dia de alegria, é consagrado a Deus. Uma vida de alegria, uma vida de consagração ao Senhor, em nome de Jesus. É uma vida de adoração e dedicação a Deus. Não deixe o seu espírito se abater e você ficar prostrado e ficar derrotado dizendo que não dá, que está difícil, está complicado. José passou por esse momento, Josué. Quando Deus mandou destruir os muros de Jericó, eles tinham que rodear. Você conhece a história. E Deus falou, olha, não pegue nada de lá. E diz a palavra que o muro veio ao chão. Os inimigos se sentiam muito seguros diante daqueles muros. Para você ter ideia, até carruagens, carroças transitavam, e você tinha a rua em cima daqueles muros. Leia capítulo 2 de Josué, você vai entender o que eu estou falando. Mas aquele muro, que era a segurança dos inimigos, caiu por terra. E eles venceram aquela grande batalha. Só que Deus falou, não pegue nada daí. E logo em seguida tinha uma cidade fraca. O povo de Ai. Que Josué chegou a dizer, não manda muita gente lá, não manda poucas pessoas, que a gente vai arrebentar com eles. Resumindo, foram derrotados, envergonhados, a ponto de Josué, irmãos, ficar tão abatido, se prostrar diante de Deus e chorar. Mas ele orou ao Senhor. E Deus falou assim, Josué, até quando você vai ficar prostrado, cabisbaixo, desanimado? Levanta-te, Israel pecou. Enquanto o anátema não for arrancado, eu não vou ser com vocês. E aí ele se levantou. Depois descobriram que Acã tinha pegado do anátema. Infelizmente ele pagou com a vida e toda a família porque não quis se arrepender. Mas eu quero dizer para você que José se levantou. Depois de uma derrota, Deus deu a palavra para ele. De repente você sofreu uma derrota inesperada, porque você já vê, não, a vitória é certa. Isso aqui, a vitória é certa. E não foi. Mas não desanimes. Talvez você se prostrou. Você esperava outro resultado, que era a vitória, mas aconteceu o contrário, a derrota. Uma coisa insignificante. Mas Deus está dizendo para você, levanta-te. Resplandece, porque já vem a tua glória. A luz do Senhor vem nascendo sobre ti. Às vezes, na vida, sofremos uma derrota, mas não quer dizer que nós perdemos a batalha. A batalha, quem está à frente é o nosso Rei Jesus. Por falta de sabedoria, perdemos algumas batalhas, mas não a guerra. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Levanta-te hoje. Chega de ficar prostrado. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar poder e capacidade para você suportar os processos. Está na hora de você se reanimar, se reerguer, em nome de Jesus, voltar para a corrida.
voltar para a guerra. Ela não está vencida. Você tem um general que é Jesus Cristo. Aí ele diz aqui: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não entristeçais. Tem uma vida de adoração, de alegria ao Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Você quer deixar Deus alegre? Porque Deus também tem sentimentos. Deus também tem emoções. Os frutos do Espírito retrata bem isso. Amor, paz e alegria. Benignidade, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele também tem sentimentos. E eu quero dizer para você, deixe Deus alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se mostra forte diante das impossibilidades, diante das circunstâncias adversas, e você fica firme, como Josué e Caleb, como tantos outros, que têm fé, se alegra o coração de Deus. Deus abre o sorrisão dele. Ali está o meu filho, ali está a minha filha, mostrando força. Confia em mim, acredita na minha palavra, na minha promessa. Não desiste, nos anima. Pode ter ficado até triste em algum momento, mas se levantou. Estava triste, mas não está mais. Não vos entristeçais. A alegria do Senhor ou é a sua força. Você tem que se mostrar forte, corajoso, valente diante dos Golias que se levantarem na sua vida. Você tem que se mostrar forte, valente, corajoso diante das fornalhas de fogo que se levantarem na sua vida, diante das covas dos leões, diante do mar vermelho. Deus é contigo, em nome de Jesus. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Você entendeu o contexto aqui? Por que Deus abençoou a casa de Obed-edom? Porque ele amava a arca de Deus. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Obed-edom amava a presença de Deus, reverenciava a presença de Deus que estava ali. Como consequência disso, Deus, por 3 meses, ficou só 3 meses na casa dele, Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo. Oh, irmãos, diferente de alguns do povo que carregaram a arca de qualquer maneira numa carroça, em vez de colocar nos ombros, não prestaram reverência. Carros de bois. Como consequência, Uzá foi fulminado. Houve tristeza, porque não reverenciaram a presença de Deus. Quem não reverencia a presença de Deus, que não ama a presença de Deus, vai sofrer tristezas, percas, vai ficar batido para baixo, mas que reverencia e ama a presença de Deus. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo físico. Deus vai abençoar o ambiente onde quer que essa pessoa esteja, porque ela carrega a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está mais numa arca, mas num corpo que acredita e que o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Você carrega a presença de Deus
Você que aceitou a Cristo, que crê nele. Então ame essa presença, reverencie essa presença na sua vida. Ele vai te abençoar. Quando Davi soube disso, ele foi atrás da arca da presença. E depois fez tudo certinho, se você continuar lendo. E ele busca essa arca com alegria. Irmãos, temos que amar a presença de Deus com alegria, com a motivação certa. Tem muita gente que tem um amor interesseiro para com Deus. Só quer saber da mão dele, daquilo que ele pode dar, mas não a face dele, o rosto dele, a glória dele, a beleza dele, que ele é tão bom. Salmo 43. Salmo de número 43, vou ler para vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele pede para Deus fazer justiça na vida dele, pleitear a causa dele, porque ele estava sendo injustiçado, estavam cometendo fraude contra ele. Depois você lê de início aqui, e ele clama a Deus, ele pediu: Deus, envia a tua luz, a tua verdade, faça justiça. Aí no versículo 4, ele diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele está dizendo: então irei. Por mais que ele estava sendo injustiçado, ele não deixou a tristeza dominar o coração dele. Por mais que estavam cometendo fraude contra ele, por mais que estavam sendo injustos para com ele não deixou a alegria de Deus. Ele recorria sempre ao altar de Deus. Eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria. É isso que você tem que entender. Deus tem que ser a sua alegria. Não deixe de buscar o altar dele, o trono dele, a graça dele, o favor dele. Não deixe de buscá-lo, de adorá-lo. Mateus 6,6. Diariamente, com alegria. Aí ele fala assim: porque estás abatido, a minha alma. Ele está querendo dizer: você não precisa mais ficar batida, não. E porque te perturbas dentro de mim, ele estava dizendo: minha alma, você não precisa mais ficar perturbada, não. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. E por que ele disse isso? Porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Como diz no capítulo 42, versículo 6, o meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Mas eu lembro do Senhor, eu lembro de ti. Ele está querendo dizer: por que eu vou continuar batido? Por que eu vou continuar triste? Por que eu vou continuar perturbado? Sendo que Deus é a minha alegria. Eu vou ao altar dele, eu vou ao trono dele, eu vou buscá-lo. E vou esperar nele, pois ainda o louvarei. Pois ele é a salvação. Deus é minha salvação. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estou quase finalizando, João 16. Evangelho de João, capítulo 16. João 16. Versículo 20. Diz assim a palavra: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus falou: vocês vão estar tristes em algum momento, mas essa tristeza de vocês vai se converter em alegria. Em outras palavras, essa tristeza não vai durar para sempre, porque eu vou ver vocês de novo. É isso que Jesus está querendo dizer a eles. Não quer dizer que nós não vamos ter tristezas, não vamos ter angústias. A Bíblia fala no dia da angústia, no dia da tristeza.
O que não pode é permanecer triste, porque aí a pessoa pode entrar em depressão. Mas ela vai buscar Deus, o Deus que é a alegria dela. E diz mais, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Que tem muitas revelações, mas a gente sabe quando a mulher está para dar à luz, ela sente muitas dores, as dores de parto. Mas quando nasce a criança, ela já não se lembra mais da dor, da aflição. Pelo contrário, ela se alegra por ter nascido um homem no mundo, a mulher no mundo. A herança do Senhor. É a mesma coisa espiritualmente falando. Quando você sente dores, espiritualmente falando, está tudo bem com você, Deus te deu uma palavra, uma semente, aquilo está sendo gerado dentro de você. Você ficou grávido daquela bênção, mas na hora de nascer se prepare. Você vai ter dores, você vai ter momentos difíceis. Aí você tem que entender, não, é minha promessa que está nascendo. É a palavra de Deus que está se cumprindo na minha vida, essa dor vai passar. Porque vai nascer o meu milagre, em nome de Jesus. E diz mais, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, quer dizer, vocês estão tristes, mesmo Jesus estando com eles. Mesmo Jesus estando com eles, Jesus estava dizendo isso a eles. No momento vocês estão tristes. Mas ele diz, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Isso é lindo, isso é muito forte. Vocês estão tristes agora, talvez é o seu caso. Mas ele diz, eu vou ver vocês outra vez. E como que Jesus vai voltar a ver a gente? Através da palavra, quando ele usa alguém. Ele está dizendo isto. E ele está dizendo, vou ver vocês novamente, o vosso coração se alegrará. A gente sabe que um dia ele vai voltar e nós vamos vê-lo como ele é. E essa alegria ninguém vai tirar. Ninguém tira a alegria que Jesus colocou em nosso coração. Ninguém tira. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Se você não pediu no nome dele, peça, de acordo com a palavra, porque ele quer cumprir na sua vida. Ele quer que a alegria dele se cumpra em sua vida, que a alegria das bênçãos, da felicidade, da prosperidade, da restituição, da paz, da salvação, se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Eu finalizo aqui. No livro de Apocalipse 21. O Apocalipse 21, versículo 1, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra. Deus sempre faz coisas novas nas nossas vidas, por isso devemos deixar as antigas, coisas do passado, entender que Deus tem coisas novas. Até novos céus e nova terra ele vai fazer. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. É isso que nos espera. Por isso que nós renunciamos a tudo, tomamos a cruz e seguimos a Cristo. Porque nós temos essa esperança. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, quer dizer, a morada de Deus com os homens. Nós vamos morar com Deus. Você sabe o que é isso? Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Não perca isso de jeito nenhum. Ele tem que ser a sua alegria. Não deixe o inimigo desviar você desse foco. O inimigo quer que você se preocupe com as coisas dessa vida, que você tenha uma vida de ansiedade, de preocupação, de inquietação, de desespero, de desânimo. Ele quer que você olhe e foque nisso, para que você tire os olhos do céu, para que você desista. Mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor tudo suporta, como o seu amor. O seu amor suporta tudo. Sirva a Deus com alegria em meio às tristezas, em meio aos choros e lamentos. Não fique prostrado, não. Se levante. Você pode até chorar, você pode até sentir dor, mas se levante. Tem coisas boas que Deus quer fazer na sua vida aqui, e por fim, Ele quer morar com você. Um dia isso vai acontecer. E versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve-me, porque estas palavras são verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Ele será o meu filho. Esse dia vai chegar. É interessante notar que Deus quer que a gente tenha uma vida de alegria aqui, em meio às dores e meias dificuldades. Que a gente não fique prostrado diante dos problemas, diante das situações. Temos que nos levantar a cabeça, andar de cabeça erguida, pois servimos um Deus, um único Deus todo-poderoso, que nos dá vitória, nos garante a vitória em Cristo Jesus. E um dia estaremos com Ele. E lá não vai haver mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Louvado seja Deus. Vale a pena a alegria. Vale a pena viver essa alegria. Em nome de Jesus. Por isso, o coração alegra formoseia o rosto. O seu rosto é reflexo do seu coração. Como está o seu coração? Um coração alegre serve de bom remédio. É medicina para o seu físico, para a sua alma e para o seu espírito. Em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oremos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo. Obrigado por esta palavra de esperança, de fé e amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu favor, pela tua benignidade, compaixão e perdão. Senhor, meu Deus, o Senhor levanta todos os abatidos. O Senhor restaura os oprimidos. O Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor salva. O Senhor está conosco e nunca nos desamparou. Mesmo nos momentos críticos e difíceis de nossas vidas. Quantas vezes, meu Deus, não sentimos isso mesmo, Senhor? Tristeza em cima de tristeza. Quantas vezes não passamos por esse momento, a ponto de nos prostrar e nos abater? Tua palavra nos dá exemplo de pessoas cheias do Espírito Santo e de poder, pessoas que viram sinais, prodígios e maravilhas. Viver esse momento, como o Senhor Jesus, que estava para passar pelo pior momento de sua vida. Enfrentar a traição do seu melhor amigo, um dos melhores amigos,
ser traído, apanhar, ser preso, só porque o Senhor pregava o amor e o arrependimento. O Senhor foi levado como cordeiro ao matadouro e pendurado naquela cruz, depois de apanhar tanto e de ser chicoteado. O Senhor mesmo assim perdoou, dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Mesmo o Senhor sabendo que ia passar por tudo isso, o Senhor se angustiou e entrou em agonia. Mas aí o Senhor orava mais, a ponto de Deus ter enviado um anjo, não para te livrar, mas para consolar. Porque você teria que passar por aquilo por amor a nós. Mas o Senhor venceu e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E às vezes não entendemos, Senhor, esse processo. E perdemos a bênção, às vezes abortamos a bênção. Porque o Senhor nos dá uma palavra, uma semente, ali começamos a ter uma gestação, engravidamos de uma bênção, de um milagre. Mas vai chegar um momento de dor, de aflição. E se não tomarmos cuidado, podemos abortar por causa do desespero, do desânimo, da dúvida, da incredulidade. Mas o Senhor nos ensinou, Deus. Quando essas dores chegam, é porque o nosso milagre está nascendo. Obrigado por esse entendimento, essa revelação. Obrigado por esta palavra. E oro por todos que estão sintonizados nesta live e outros que depois irão assistir. Eu quero pedir ao Senhor, levante esta pessoa, coloque ela de pé, Deus. Ajude ela a se levantar. Ajude ela a se despertar. Porque o Senhor é o nosso motivo. Ó Deus, isso será a nossa alegria. A nossa alma não precisa mais ficar perturbada, ansiosa, inquieta, desesperada, abatida. Porque o Senhor é a nossa viva esperança, a nossa maior alegria. Eu peço a Ti que toda ação do diabo, toda ação maligna que há por terra na vida desta pessoa, que ela seja renovada, perdoada. Eu te dou graças, ó Deus. E peço a Ti a salvação sobre todos e que se estenda para toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.